Testemunho de casamento restaurado. Não há vida plena sem ele. Salomé, como a sua restauração realmente começou? Eu quero começar o meu testemunho dando toda a honra e glória ao meu Deus Todo-Poderoso, porque sem ele não há restauração. Estou convencida de que minha restauração começou no momento em que abandonei completamente meu marido e me concentrei em Deus. Desde o início da minha separação, eu nunca parei de orar ou jejuar, mas isso não melhorou a minha situação, pelo contrário, as coisas foram de mal a pior. O que mudou tudo foi depois de ler o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Então, eu cheguei à conclusão que estava faltando o mais importante. E isso foi colocar Deus antes de tudo. Não mais colocar a minha restauração como prioridade na minha vida e ter total satisfação com a minha situação. Então, eu comecei a focar mais no meu relacionamento com o Senhor como meu marido celestial, sentindo que Ele estava ali. Quando as coisas se tornaram um milagre. Tudo aconteceu em cerca de 2 semanas, quando a minha mãe me disse que meu marido queria o divórcio, mas o nosso Deus poderoso, o coração do meu marido mudou, porque Deus cumpre as suas promessas. Como Deus transformou você, Salomé, e Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. Bem, na época em que eu entreguei a minha vida a Deus e o encontrei com o meu marido celestial, foi quando Ele me devolveu meu marido terreno, numa tarde de sábado, voltando pela porta, como diz o livro, e não apenas de volta, mas ele havia mudado. Temos um relacionamento muito melhor do que antes, e toda vez que começo a temer ou duvidar do meu marido, eu começo a orar e a falar com o Senhor, até que a paz chegue e tudo esteja no foco, que Ele esteja em primeiro lugar novamente. Quais princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos, Salomé, que o Senhor lhe ensinou durante essa provação? Ao vir aqui, eu aprendi a alimentar a minha alma com tantos salmos quanto eu pude. Eles são preciosos. Não há melhor bálsamo para a alma do que ler provérbios. E não há melhor conselheiro do que somente Deus. Não há melhor amigo do que o Senhor, porque a minha vida depende de estar em paz com o meu querido Deus, através dele, como meu marido celestial. Também para começar o dia elogiando-o. Honestamente, não há vida melhor do que a vida ordenada por Deus que devemos viver. Só isso nos impedirá de ser uma mulher contenciosa. Apenas saber disso nos mostrará como deixar os nossos fardos na mão de Deus e confiar nele. Eu acredito que a minha restauração foi muito maior com meu marido celestial do que poderia ser com o marido terreno. Certamente eu nunca pensei em ter um relacionamento melhor com Deus. E nunca sonhei em ter assim, tendo tanto amor pelo meu marido celestial. Estou mais apaixonada por ele, como meu marido celestial, do que pelo meu marido terreno. Não há vida plena sem ele. Aprendi a amar a Deus como ele merece e nos ordena a amar meu marido celestial. E amo, acima de todas as coisas e todos. Quais foram os momentos mais difíceis que Deus ajudou você a superar, Salomé? Eu aprendi que se você quer a restauração, tem que perdoar, começando pelo meu marido terreno, mas também perdoando todos os meus inimigos, inclusive a outra mulher. Salomé, qual foi o ponto de virada da sua restauração? Quando ele veio me perguntar sobre voltar, ele disse que sentiu seu coração lhe dizendo para vir com esperança e se arrependia sinceramente de tudo. Além disso, eu sempre falei muito sobre ele ir à igreja, porque antes de vir para cá ele nunca sentiria falta. Mas como eu o deixei ir, ele sentiu que poderia me levar. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Salomé. Seu marido simplesmente apareceu. Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Um dia, a minha mãe entrou pela porta da frente e me disse para dar o meu divórcio a Deus. E se eu o fizesse, ele logo revogaria. E no dia seguinte,
Cheguei no meu apartamento e lá estava o meu marido me pedindo para viajar com ele. Aí, quando voltamos, eu nunca imaginei que ele iria me pedir para retornarmos o nosso casamento. As coisas mudaram de uma iminente crise de divórcio para a restauração, de um momento para o outro, muito rapidamente. E depois de entregar tudo a Deus, eu logo comecei a sentir menos peso. Eu senti que o meu fardo estava mais leve e comecei a me sentir contente e feliz com a minha situação. Então, certa manhã, eu abri a minha Bíblia e fui ao Salmo 21 e senti uma alegria absoluta quando estava lendo. Foi algo indescritível, meu coração pulou de emoção, pois sabia que ele havia me levado até aquele versículo para me contar o que estava para acontecer. E apenas 2 semanas depois eu tive a minha restauração. Quais princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos, Salomé, que o Senhor lhe ensinou durante essa provação? Nesse ponto, eu posso ser completamente clara. O melhor recurso é o livro Restaurar o Seu Casamento, de Erin, porque Deus criou este livro através dela. Deus abençoou tantas mulheres durante o tempo da sua restauração que nos deu este livro inteiro. Deus pode e irá restaurar o seu casamento foi um guia para mim e o que me levou à restauração. Que Deus abençoe você, Erin, e toda a sua família e descendentes para trazer suas ovelhas de volta ao pastor. Esse livro é uma grande ajuda para quem tem um casamento horrível e que precisa de restauração. Salomé, você tem versículos bíblicos favoritos que gostaria de transmitir às mulheres que leem o seu testemunho, promessas que ele te deu? E sabereis que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não serão envergonhados. Isaías 49, versículo 23. Salomé, você teria interesse em ajudar e encorajar outras mulheres? Sim. De qualquer forma, Salomé, que tipo de encorajamento você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Querida amiga, não se desespere. Passe pelo fogo da separação, porque assim como eu, isso mudará a sua vida assim como mudou a minha. Prepare-se para deixar tudo aos pés do Senhor. Tenham paciência, é o meu principal conselho a todas. E como diz o livro Restaurar Seu Casamento, se você tentar fazer tudo o que puder, irá fracassar, porque você deve deixar tudo nas mãos de Deus. O título do livro diz como Deus pode e irá restaurar o seu casamento. E se você deixar com Ele e focar nele, só Ele irá te restaurar. Toda a glória e toda a honra será dele para sempre.